Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Pela graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, estamos aqui em mais um programa Aprendendo com os Santos. Hoje aprenderemos com um dos herdeiros espirituais de São Francisco de Assis. Foi o primeiro sacerdote a ter impresso sobre o seu corpo as estigmas da crucificação. Homem de penitência e mortificação, apaixonado por Nossa Senhora, cuja memória litúrgica nós celebramos no dia 23 de setembro. Aprenderemos hoje com São Pio de Pietrelcina. São Padre Pio foi batizado com o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina. Filho do casal Grázio e Maria Giuseppe, recebeu o sacramento da primeira comunhão e da crisma com 12 anos de idade. Desde criança já fazia penitências, deixava de brincar às vezes e estava sempre rezando. E assim ele foi crescendo, num ambiente tranquilo, sendo muito amado por toda a sua família. Desde pequenininho, Francisco era de profunda oração. Nas suas horas de folga, ele ia à igreja para rezar e também gostava de rezar sozinho, embaixo de uma árvore que havia na propriedade da sua família. Aos 5 anos de idade, ele já havia decidido que queria ser franciscano, porque a forma de vida de São Francisco já o encantava, já fazia com que ele quisesse ser sacerdote. E desde pequeno ele já travava batalhas entre a carne. O demônio já aparecia para ele, em sonhos em forma de bichos, em formas horríveis, e ao longo da sua vida ele apareceu de maneiras mais diretas. Então a penitência e a mortificação o acompanharam durante toda a sua vida. Certa vez a sua mãe o encontrou pequenininho, dormindo no chão, somente com uma pequena almofada na cabeça, e ficou pensando quantas vezes ele não teria feito aquilo. Com 16 anos, ele começou o noviciato na ordem dos frades menores capuchinhos. E no dia 22 de janeiro de 1903, ele vestiu o hábito franciscano e passou a se chamar Frei Pio de Pietrelcina. Em janeiro de 1907, ele fez a profissão dos seus votos solenes e em 1916, por motivos de saúde, foi para San Giovanni Rotondo, onde ele permaneceu até a sua morte. Padre Pio sempre foi consolado por Jesus, com visões de Jesus, de Nossa Senhora e do seu anjo da guarda. Conta a história que ele recomendava muitas vezes as pessoas a recorrerem ao seu anjo da guarda. Ele tinha uma intimidade muito grande e assim ensinava para que os fiéis também pudessem ter. No dia 2 de setembro de 1915, a sua mãe o chamou e quando ele chegou ao encontro dela, ela percebeu que as mãos dele estavam vermelhas. Ele tentou esconder, dizendo que apenas eram algumas dores, mas na verdade já eram os estigmas que estavam invisíveis. As dores foram aumentando e se estendendo para o peito, o coração e os pés. Ele chegou a escrever para o seu diretor espiritual que o coração, os pés e as mãos pareciam estar transpassados por uma espada. No dia 20 de setembro de 1918, ao terminar de fazer a sua oração da liturgia das horas, em frente a um crucifixo, Padre Pio recebe as estigmas do Cristo. O sangue que saía das chagas dos seus pés e das suas mãos tinha um agradável perfume. Padre Pio viveu também a transverberação do seu coração. O seu coração foi transpassado por uma flecha, onde um anjo de Deus assim o faz, experimentando como um dardo que, ao penetrar, deixa
atrás de si uma ferida de amor que queima, enquanto a alma é elevada aos níveis mais altos de amor e de dor, vivendo ali a pura contemplação. A transverberação é Deus agindo na alma para purificar o amor humano e levar uma paz definitiva com Cristo já aqui nessa terra. Assim, ela conduz a alma santificada para poder dizer: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz também viveram a transverberação do seu coração. Quando toda a redondeza soube do que aconteceu com o Padre Pio, que se espalhou rapidamente, milhares de pessoas queriam estar lá com o santo, queriam chegar a San Giovanni Rotondo para confessar-se, para participar da missa. As chagas dos pés e das mãos mediam 2 centímetros, eram visíveis dos 2 lados. As chagas do coração mediam 7 centímetros de comprimento e 5 de largura, parecendo uma cruz. Médicos estudiosos diziam que as chagas eram sobrenaturais, pois nunca tinham infecção. O Padre Pio sempre, elas cicatrizavam no Padre Pio, elas não aumentavam e nem diminuíam. Durante a noite ele usava luvas brancas de lã que amanheciam ensopadas, e seu peito sempre estava envolto por uma faixa. Certa vez, uma senhora chegou a perguntar para o Padre Pio se as chagas doíam, e ele disse: achas que tenho ela de enfeite? A mulher ainda chegou a dizer: então fala para mim, como que é essa dor que você sente? E ele respondeu: pega um prego, atravessa de um lado do outro da sua mão e mexa de lá para cá. E aí a gente pode entender um pouco do quanto que ele sofria. Durante as missas e no período da quaresma, a dor vinha com mais frequência e com mais intensidade. Padre Pio, durante 50 anos, permaneceu com as chagas. Sua vida foi dedicada à redenção das almas. Por vezes, ficou 18 horas seguidas em oração ao longo de um dia. Ele sofria insultos, calúnias, foi investigado e até proibido de celebrar missas para os fiéis. Os médicos realizavam exames, diziam que era algo sobrenatural. Ele chegou a ter febres de 40 graus, 50 graus. Buscou um apostolado da cruz do nosso Senhor e buscou ali toda a força, sabedoria para viver a sua missão. Padre Pio, a cada missa, para ele, era única, como se fosse a primeira. Se colocava, às vezes, chorando no altar, por não se sentir digno de celebrar o santo sacrifício. Ele dizia: o mundo pode existir sem o sol, mas nunca sem o sacrifício da missa. Desde a madrugada, os fiéis vinham das cidades da Itália e de muitos outros países, se aglomeravam, cantavam, rezavam, até às 4h30, quando era aberta a porta da igreja. Às 5 horas da manhã começava a missa e os participantes percebiam pelo semblante do padre por quanto sofrimento ele passava. E a cada passo da missa ele vivia o estigmatizado para viver aquele mistério da paixão de Cristo. Então muitos fiéis diziam que agora acreditavam na Eucaristia, na força, no alimento, e viam o trabalho que Padre Pio exercia na salvação dos pecadores. Padre Pio era um grande confessor e tratava cada um na sua individualidade. Os pecadores que iam para uma mudança de vida, uma radicalidade na mudança da alma, ele recebia de braços abertos, tratava com muito carinho. Outros que iam na fila do confessionário, por curiosidade, mas não queriam essa mudança de vida, Padre Pio tratava com severidade e muitas vezes até pedia para que eles voltassem outro dia. Muitos curiosos iam participar da missa e eram observados pelo olhar
penetrante do Padre Pio. Ele foi um confessor por excelência, chegando a ficar mais de 18 horas no confessionário. Era incansável, pois fazia tudo por amor. Foi o bom pastor que tratava cada alma que vinha ao seu encontro com o olhar do Cristo. Muitas vezes, durante a missa, o seu olhar ia de encontro ao de uma pessoa e ele lia a sua alma sem que ela precisasse falar nada. E quando essa pessoa se aproximava, para se confessar, Padre Pio relatava os seus pecados. Outras vezes, o penitente contava ali, confidenciava os seus pecados e escondia aquele mais grave. Então, ele dizia: falta-me dizer alguma coisa. E essa pessoa confessava e saía com a alma nova. Padre Pio se esforçava para que as pessoas procurassem receber a absolvição, se confessassem, se convertessem. Isso porque o Senhor fez com que ele tivesse a visão do inferno. E ele não queria que as pessoas fossem para lá. Queriam que mudasse de vida, para que todos se convertessem e se alegrassem, na morada eterna no céu. Que fosse um arrependimento de coração. Assim, ele recebia como filho pródigo. Ele foi torturado, tentado e testado pelo maligno. Esse grande santo sabia da astúcia do inimigo em querer desviar os filhos de Deus do caminho da fé. Regularmente, Satanás o visitava, a fim de corromper a sua alma e a sua fé. As artimanhas do Barba Azul, como São Pio o chamava, eram das mais variadas. Às vezes aparecia em forma de bicho, às vezes aparecia em forma de mulheres nuas e por vezes o agredia deliberadamente. Percebendo que não somente deveria aliviar o sofrimento espiritual, que Padre Pio construiu a Casa de Alívio do Sofrimento, que se tornou uma referência em toda a Europa. A fundação desse hospital aconteceu em maio de 1956. Devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, Padre Pio cria os grupos de oração, lugares onde o amor e a paz de Deus eram abundantes. Outro fato é que Padre Pio tinha o dom da bilocação. Às vezes ele estava conversando com alguém e em determinado lugar. E aí ele experimentava uma espécie de distração e se deslocava para outro lugar, outro país, sem deixar de estar onde ele estava no primeiro momento. Foi o que aconteceu quando aconteceu a beatificação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Padre Orione estava na Basílica de São Pedro, onde acontecia a cerimônia da beatificação, e ele viu Padre Pio. Tempos depois, ele foi a San Giovanni e, conversando com o santo, constatou que ele, no dia da beatificação, estava na clausura. Também aconteceu um outro fato da bilocação. Um padre numa cidade do Uruguai esteve com o Padre Pio e disse que queria ficar ali com ele, morar ali. E o Padre Pio não consentiu, mandou ele ir para o Uruguai. Ele voltou para sua diocese, mas antes de ir, o Padre Pio disse que estaria com ele na hora da sua morte. O padre retornou ao Uruguai e ficou doente. E sempre falava do Padre Pio para os seus amigos. Em 1941, o arcebispo da cidade, onde aquele padre estava, foi acordado por um frade, pedindo para que fosse atender um padre que estava para morrer. Quando o arcebispo foi ao encontro, atendeu ali, o padre estava morto, e do lado tinha um papel escrito: o padre veio. Então, o arcebispo reconheceu que o capuchinho que havia acordado ele para dizer que aquele padre havia falecido era Padre Pio.
Padre Pio nos ensinava que Maria era o elo que nos leva a Jesus. No rosário, percorremos os mistérios da nossa salvação. O amor de Maria fez com que ele fosse um grande apóstolo e convidava os pecadores de todo mundo a amá-la. Ele dizia: amem Nossa Senhora. Maria nos guia os nossos passos, ela cuida do nosso coração. Maria é a estrela que ilumina os nossos caminhos. É ela que nos leva para mais perto do seu Filho Jesus. Rezem o rosário. Padre Pio trazia o rosário nas mãos e rezava enquanto caminhava nos corredores, subia, descia escada, quando ele saía do confessionário. Tudo o que ele fazia, o que ele ia fazer, ele pedia a intercessão de Nossa Senhora. Também pediu para que nós rezássemos o Ângelus às 6, às 12 e às 18 horas. Uma oração simples e que agrada ao coração de Maria. Padre Pio também tinha uma grande devoção pelos santos, em particular por o arcanjo São Miguel. Ele deixou escrito que via o seu anjo da guarda e o de outras pessoas. Uma vez ele disse que era consolado pelo seu anjo da guarda, porque sabia que ele estava perto. Certa vez, um rapaz pediu para que Padre Pio rezasse com ele, né? Ajudasse ele nesse caminho de conversão. E ele o orientou que rezasse para o anjo da guarda. Esse rapaz era cego e falava que não conseguia andar, queria não cair, não tropeçar. E Padre Pio disse que a partir daquele dia ele não levaria mais nem um tombo e nem tropeçaria, porque ele estaria recebendo 2 anjos da guarda para sua proteção. E disse ainda que os anjos eram ligeiros e perfeitos e prontos para qualquer necessidade. Padre Pio teve um grande amor pela igreja. Foi fiel e completamente disponível ao serviço incansável de Jesus por todos os que buscavam ele no confessionário. Ensinou-nos a amar muito também ao Papa, rezando por seu pontificado, porque ele é o vigário de Cristo, entre nós, a igreja, que é a mãe dos cristãos. Por isso, São Pio nos convida a ser filhos obedientes da Santa Mãe Igreja. Dentre muitos milagres que o Padre Pio realizou, há um que uma senhora estava com seu marido muito doente e se dirigiu ao convento muito angustiada, pensando como ela chegaria perto do Padre Pio, e durante a missa ela olhava para a imagem de Nossa Senhora das Graças e dizia as suas intenções e ao mesmo tempo ficava pensando e pedindo ajuda do Padre Pio. Depois que a missa terminou, ela conseguiu alcançá-lo perto de um corredor por onde ele passava, e ao encontrá-la, antes que ela falasse, Padre Pio disse: mulher, pouca fé, quando você vai parar de me pedir ajuda? Já me falasse isso umas 5 vezes desde que chegou. Vá para sua casa, o seu marido está bom. E ela, chegando lá, viu que o marido havia sido curado. Quando o sacerdote polonês Karol Wojtyła visitava a Itália, sempre que ele podia, ele ia a San Giovanni Rotondo, né, para se confessar com o Padre Pio. Em uma dessas ocasiões, Padre Pio pareceu ter um breve êxtase e disse a um outro frei: ele será Papa. E ainda disse: também vejo sangue e martírio na sua vida. Karol Wojtyła seria Papa João Paulo II e hoje um santo também, junto com o Padre Pio. Além dos dons da transverberação, das chagas, bilocação, curas e milagres, Padre Pio de Pietrelcina recebeu de Deus outros dons ou carismas: jejuns prolongados, êxtases, ciências infusas, introspecção das consciências, dom da profecia e do perfume. Faleceu em 23 de setembro de 68. Foi beatificado em 1999 e canonizado em 2002. Durante os 50 anos viveu os estigmas.
São Pio de Pietrelcina viveu e entregou o seu sofrimento, suportando tudo para salvar as almas. Uniu suas dores às dores de Jesus na cruz, por amor. Não há outro caminho para o céu a não ser sendo firmes e fortes na luta contra a maldade, entregando as nossas vidas, mesmo que nos custe o sofrimento. Termino o vídeo com um ensinamento precioso de São Pio de Pietrelcina. Quem tem tempo, não espera pelo tempo. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. As sepulturas transbordam de boas ações deixadas para depois. E além disso, quem nos diz que viveremos até amanhã? Escutemos a voz de nossa consciência, a voz do real profeta. Se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não queirais fechar vossos ouvidos. Devemos renascer e acumular somente as riquezas que nos pertencem, lembrando de que somente o instante que escapa está sob nosso domínio. Não podemos intercalar tempo entre um instante e outro, pois esse não nos pertence. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.